Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exemplo envolvendo o princípio multiplicativo em análise combinatória. Vamos resolver esses exemplos aqui, ó. De quantos modos cada um desses mapas, ou seja, essa figura aqui e essa figura de cá, pode ser colorido, de modo que cada país, cada região dessa representa um país, tá? Então aqui é um país, aqui é um país, aqui é outro país, aqui é outro país. Dessa forma, eu tenho que escolher alguma cor para pintar aqui, alguma cor para pintar aqui, algum aqui e algum aqui. E como são países diferentes, regiões vizinhas, ou seja, separadas por alguma fronteira é, em comum, não podem ser pintadas com a mesma cor, tá certo? É isso que está dizendo aqui nessa descrição, tá? Se dispomos de lambda cores diferentes. E depois eu quero saber qual é o menor valor de lambda que permite colorir o mapa, tanto no caso da letra A, quanto no caso da letra é, B, tá certo? Então, qual que é a ideia? Vamos começar aqui com o caso da letra A. Vamos iniciar escolhendo qual a cor que eu vou pintar essa minha primeira região aqui. Aqui. Se eu tenho lambda cores disponíveis, eu, quer dizer que eu posso fazer isso de lambda formas diferentes. Essa região aqui do lado direito, ela é vizinha dessa, então eu não posso usar a mesma cor, tá bom? Ou seja, aqui eu tenho lambda menos uma cores disponíveis, as lambda que eu tinha, menos a que eu já usei aqui. Aqui agora, essa cor aqui, ela só não pode ser a mesma cor que eu usei aqui, certo? Pode ser a mesma cor entre essas duas? Pode, não tem problema nenhum. Por quê? Porque essas duas não têm uma linha fronteira em comum, certo? Repara que é uma linha fronteira em comum. Tem só esse ponto aqui, então não tem problema nenhum que essa região aqui e essa de cá sejam pintadas pela mesma cor. Agora só não pode essas duas. Então a única restrição que eu tenho é que não pode ser a mesma cor que eu usei aqui. Então aqui eu também tenho lambda menos 1 opções. Então lambda menos 1 aqui. Ok. E aqui? Aqui tem que tomar cuidado, tá? Aqui depende. Vamos ver a seguinte situação. Imagina que a gente fez até agora da seguinte forma. Imagina que aqui a gente pintou de vermelho, aqui a gente pintou de amarelo, certo? Como eu tinha observado, a cor daqui pode ser a mesma cor daqui. Só que se ela for a mesma cor, o que é que acontece aqui? Quantas opções que eu tenho na última escolha? Então, digamos que aqui também foi amarelo, certo? Se ali também foi amarelo, então a única restrição que eu tenho para pintar aqui é de amarelo. Eu só não posso pintar de amarelo. Eu posso pintar de vermelho? Posso, porque essas duas não têm uma linha fronteira em comum, tá certo? Então só tem uma restrição aqui. Eu só não posso pintar de amarelo. Então se eu tinha lambda cores disponíveis, o que eu escrevo aqui vai ser lambda menos 1 apenas, tá bom? Por outro lado, imagina que aqui eu pintei agora de outra cor. Imagina que eu pintei de verde, certo? E agora, quantas escolhas eu tenho para pintar aqui? Bem, as restrições que eu tenho agora são quais? Eu não posso pintar nem de amarelo, nem de verde. Então tem duas restrições. Dependendo do que eu fizer aqui na terceira etapa, a última etapa vai ficar diferente. O número de escolhas que eu vou ter na última etapa depende da escolha que eu fizer na terceira etapa. Quando isso acontece, eu tenho que dividir o meu problema em casos diferentes, certo? Então vamos lá, caso 1, esse caso vai ser com a segunda cor igual à terceira cor. Nesse caso, eu teria quantas opções? Primeira cor, segunda cor, terceira cor e a última cor. Como a gente observou, na primeira cor tem o lambda opções, na segunda cor tem o lambda menos 1. Se eu estou dizendo que a terceira cor tem que ser igual à segunda, na hora que eu escolho qual é a segunda, eu já estou determinando quem é a terceira. Então, nesse caso, aqui eu só tenho apenas uma opção. Na hora que eu digo quem é a segunda, a terceira também já está determinada. E agora? Quantas escolhas que eu tenho aqui? Bem, nesse caso, como é a minha situação, eu estou nessa aqui, né? Que eu pintei a segunda e a terceira da mesma cor. A segunda cor que eu escolhi, que foi a daqui, foi igual a que eu escolhi aqui.
tá certo? Então aqui agora, quantas escolhas que eu tenho? A única restrição que ficou para cá é que não pode ser amarelo. Então se eu tinha lambda cores possíveis, só não pode ser amarelo. Então aqui eu tenho lambda menos 1 opções, certo? E no segundo caso, como é que fica? No segundo caso, aí agora é a outra opção, né? Que a segunda cor é diferente da terceira cor. Ou seja, nessa posição aqui eu escolhi outra cor, certo? Verde, digamos. Então, vamos lá de novo. Eu tenho a primeira cor, a segunda cor, a terceira cor e a última cor. Na primeira e na segunda continua do mesmo jeito, é lambda e lambda menos 1. Na terceira agora, quantas opções que eu tenho? Se essa aqui vai ser uma cor diferente dessa, tá bom? Então, essa não pode ser nem essa, porque são adjacentes, são vizinhas, nem pode ser igual a essa, porque eu impus essa condição, tá? Então, aqui eu tenho lambda menos uma opções de cores para eu escolher. Não pode ser igual a essa por serem vizinhas, nem pode ser igual a essa porque eu estou no caso em que essas duas são diferentes. Portanto, aqui eu tenho lambda menos duas opções. E finalmente, aqui, quantas escolhas que eu tenho? A gente já tinha comentado. As restrições são, não pode ser igual a essa, nem pode ser igual a essa. Pode ser igual a essa aqui? Pode, porque essas duas não têm uma linha fronteira em comum. Então eu só tenho duas restrições. Se eu tinha lambda escolhas possíveis, restam agora lambda menos duas possibilidades. Como são etapas sucessivas, né, eu posso simplesmente multiplicar tudo isso aqui para saber qual é o total de possibilidades que eu tenho em cada um dos casos, tá certo? Então, o total como é? Como acontece? Ou esse caso, ou essas duas cores são iguais, ou essas duas cores são diferentes, eu tenho que somar esse resultado com esse aqui. Então, na letra A, a minha resposta vai ficar lambda, lambda menos 1 vezes 1, não vou escrever, tá? Vezes lambda menos 1 de novo, fica lambda menos 1 elevado a 2, mais lambda, lambda menos 1, lambda menos 2 ao quadrado. Se eu quiser escrever isso aqui de uma forma mais enxuta, eu posso colocar lambda vezes lambda menos 1 em evidência, e o que resta vai ser o quê? A gente vai ter outro lambda menos 1, que vem dessa parte aqui, e dessa outra parte, se eu colocar lambda, lambda menos 1 em evidência, o que resta é lambda menos 2 ao quadrado. Então, mais lambda menos 2 ao quadrado. Reorganizando, esse termo aqui vai ficar como? Deixa eu escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ser lambda menos 1 mais o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, a resposta aqui dessa parte, na letra A, vai ser lambda, lambda menos 1 vezes lambda elevado a 2, mais lambda menos 4 lambda, fica menos 3 lambda, e menos 1 somado com 4 fica 3. Tá? Então, esse é o total de formas que eu posso pintar esse mapa se eu disponho de lambda cores diferentes. E qual que é o menor valor de lambda que me permite pintar esse mapa? Bem, eu consigo pintar esse mapa com apenas uma cor? Não, né? Obviamente que não. Porque países vizinhos têm que ser pintados por cores diferentes. Eu consigo pintar esse mapa com apenas duas cores? Aí eu consigo. É só a gente pintar essa posição com a mesma cor da segunda posição, ou seja, essas duas aqui iguais. E como nessa aqui eu também posso usar a mesma cor que eu usei aqui, é só eu repetir ela de novo. Tá bom? Ou seja, nesse caso, o menor lambda seria com duas cores diferentes. Eu já consigo pintar esse mapa. Tá certo? Com duas cores diferentes eu já consigo pintar esse mapa daqui. E na letra B, como é que fica? Na letra B, eu posso iniciar pelo meio. Então, digamos, aqui eu tenho lambda escolhas. Aí agora vamos começar por esse aqui. Qual a restrição que eu tenho para esse? Só não pode ter a mesma cor que tem esse aqui, porque são regiões vizinhas. Então aqui eu tenho lambda menos uma opções. Agora, e esse aqui? Esse aqui tem duas restrições, porque tem essa região vizinha e essa outra. Então eu tinha lambda cores, não posso usar as cores que eu já usei,
Então aqui tem lambda menos duas opções. Não posso usar as cores das regiões vizinhas. E essa região aqui? Essa região é vizinha de todas as outras. Dessa, dessa e dessa. Então eu não posso usar nenhuma das cores que eu já usei. Restam lambda menos três opções. Tá bom? E aí eu já consegui resolver tudo de uma vez. Não precisei ficar dividindo em casos como eu fiz na letra A. Então aqui a resposta vai ser simplesmente lambda vezes lambda menos um vezes lambda menos 2 vezes lambda menos 3. Essa é a resposta da letra B. O número de formas que eu tenho de pintar esse mapa da letra B, seguindo essas regras que a questão estabeleceu. E cada região tem que ser pintada com uma cor, tá? E regiões vizinhas não podem ser pintadas com cores iguais. Finalmente, qual é o número mínimo de cores que eu consigo pintar aqui? Bem, uma outra forma é olhar para essa fórmula e ver qual é o menor valor de lambda que torna isso aqui positivo. Bem, se o lambda for 1, esse termo zera, né? Se o lambda for 2, esse termo zera. Se o lambda for 3, esse termo zera. Se o lambda for 4, isso aqui realmente vai dar um número inteiro positivo. Então, com 4 cores, eu consigo pintar isso aqui. Com 3, eu não consigo. Por quê? Se eu pintar aqui, por exemplo, de vermelho, aí eu tenho que escolher outra cor para pintar essa região. Digamos que eu pintei de amarelo. Já usei duas cores. Então, eu tenho que escolher outra cor para usar essa aqui. Então, já usei três cores. E tenho que escolher outra cor ainda para pintar essa última região, porque, tá? Eu não posso repetir cores aqui, porque todas as regiões são adjacentes a todas as outras. Então, aqui eu só consigo pintar, no mínimo, com quatro cores diferentes. Beleza, pessoal? Então, é um mapa bem diferente do outro. O outro eu consigo pintar com duas, já são suficientes. Mas nesse aqui eu só consigo com quatro, tá bom? Outra observação é que nesses casos aqui, para eu achar esse 2 aqui de outra forma, no primeiro caso, se o lambda for 2, isso aqui já dá positivo, né? Se o lambda for 1, esse termo zera. Se o lambda for 2, aqui já dá para pintar. Se a segunda cor for igual à terceira cor, que é exatamente o que aconteceu aqui, né? Nesse caso, não tem como não. Se o lambda for 2, aqui zera. Então, se eu usasse cores distintas aqui, aqui e aqui, realmente não tinha como pintar com duas, certo? Mas se eu repito essas duas aqui, e também repito essas duas, eu consigo pintar com apenas duas cores diferentes, certo? Então, pronto, é isso que eu queria apresentar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.